Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Historiador, professor de geopolítica, professor Norberto Salomão, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica Dias, tudo bem? Um abraço a todos aqueles que nos acompanham. E estamos aqui mais uma vez para podermos refletir sobre o cenário internacional, né? Só lembrando, viu, Jéssica, só para a gente recuperar um pouquinho, a gente já tinha falado aqui sobre as eleições que iriam ocorrer na Alemanha, como realmente ocorreram, e a vitória foi do Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, que é ministro da Angela Merkel, mas se apresentou como oposição à CDU, que era o partido da Merkel. Então ele venceu e agora lá na Alemanha eles estão se articulando para compor o governo, o parlamento. Vai haver a necessidade de uma junção do Partido Verde, do Partido Liberal e do Partido Social Democrata para a composição do governo desse que agora deve ser o primeiro-ministro, o chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz. Só dando aqui uma satisfação, né, de um processo anterior que a gente tinha falado e ainda não tinha se encerrado. Aqui o nosso comentário, então. Certinho, professor. A gente tinha falado aí sobre as eleições na Alemanha na semana retrasada, agora aí tudo se definindo, se encaminhando na política lá na Alemanha. E hoje, professor, nosso tema é para falar então sobre Belarus. A gente já até falou desse país aqui no programa, mas hoje a gente vai falar sobre como essa crise que acontece lá no país pode afetar aqui no Brasil. Para começar, professor, vamos retomar essa questão aí, entender um pouco do contexto histórico, né, que envolve essa crise lá em Belarus. É isso mesmo, Jéssica. A Belarus é um país do leste europeu, né? Já compôs. A Belarus, que já foi chamada de Bielorrússia, né? E adota agora o termo Belarus, já fez parte lá da União Soviética até 1991. Em 1991, a União Soviética chegou, né, aí ao seu final. A Belarus ela faz fronteira ali a nordeste com a Rússia, a oeste com a Polônia, a noroeste com a Letônia, a Litônia, né, que são as regiões bálticas, e ao sul com a Ucrânia. Então, enquanto a Belarus tem uma proximidade com a Rússia do Vladimir Putin, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a Ucrânia se aproximam da União Europeia, né? Alguns são membros, inclusive, da União Europeia, e há uma aproximação maior com o Ocidente. Então, há uma queda de braço ali entre o Vladimir Putin, da Rússia, e a União Europeia. Hoje eles se atritam, né? E, em meio a isso, nós temos a figura do Alexander Lukashenko, que é o presidente desde 94. Né? Em 1991, esse ano está completando 30 anos do fim da União Soviética, a Bielorrússia, ou Belarus, a Rússia e a Ucrânia assinaram a fragmentação, a separação da União Soviética. Em 94, as primeiras eleições livres na Belarus, livres de verdade mesmo, ocorreram eleições livres, e o Alexander Lukashenko foi eleito. Só que aí, em 1996, o Lukashenko, muito espertamente, convocou uma polêmica eleição, uma votação que ampliou o seu mandato de 5 para 7 anos. E depois, em 2004, ele amplia ainda mais isso, alterando a Constituição e permitindo que ele pudesse ter 2 mandatos e depois mandatos consecutivos, de maneira que ele já está no seu 6º mandato, na sua 5ª reeleição, se reelegeu agora pela 5ª vez em 2020, uma eleição muito tumultuada, com uma série de queixas, né, de corrupção, de fraude e tudo. Ele está há 27 anos no poder, então, o Alexander Lukashenko. A Belarus é considerada um país autoritário, viu? E muitas vezes apelidado, né, o chamado de a última ditadura da Europa. É o último país da Europa que ainda tem pena de morte. E, formalmente, há uma eleição a cada 5 anos, mas essa eleição é muito truncada, porque só partidos políticos que têm autorização do governo é que podem participar. Então, a gente observa que a oposição, sejam pessoas ou grupos ou entidades, são rigorosamente perseguidos e oprimidos pelo governo do Lukashenko. Só para a gente ter uma ideia disso, né, Jéssica? Em agosto de 2020, uma candidata da oposição, a Svetlana Tikhanovskaya, ela concorreu contra o presidente Lukashenko e só concorreu porque o marido dela, o Sergei Tikhanovsky, estava preso. Então ele manda prender elementos da oposição. A Rússia fez algo semelhante aí
recentemente, né? E aí o Lukashenko se reelege pela quinta vez, se reelege para o seu sexto mandato, porém, monitores internacionais que fiscalizaram essa eleição afirmam que houve corrupção, né? O resultado é que o presidente teria conseguido aí vencer por uma margem considerável, mas eles afirmam que ele obteve apenas 37% dos votos e a Tikhanovskaya teve 57% dos votos, mas não levou, né? Ela teve que fugir da repressão do Lukashenko para Lituânia e, após o resultado da eleição, ocorreram protestos que se seguiram até o início desse ano contra essa eleição, né? A União Europeia não reconheceu o resultado dessa eleição e ameaçou estabelecer sanções contra o governo da Belarus, o governo do Alexander Lukashenko. E em julho de 2020, o Alexander Lukashenko chamou a pandemia de psicose. Disse que isso era uma bobagem, que você conseguiria curar isso com vodka e sauna. Né? Com vodka e sauna curaria. E essa é a receita do autoritário Alexander Lukashenko. E depois, em fevereiro de 2021, 2 jornalistas foram condenadas à prisão, a 2 anos de prisão, por terem feito a cobertura de protestos contra o governo. Elas foram condenadas só por isso, considerado um ato antipatriótico, né? Depois, ainda em maio de 2021, acho que todos se recordam aí, o governo Lukashenko mentiu para um avião que saía da Grécia em direção à Lituânia, dizendo que havia um problema e que o avião teria que fazer um pouso. Era mentira, porque havia dentro desse avião um crítico, um jornalista, o Roman Protasevich, que era crítico do governo do Lukashenko, e aí eles desviaram o pouso só para poder prender ele, que está preso lá na Ucrânia. Né? E aí já começa, com esse desvio do avião, começou uma série de sanções, e esse é o grande motivo da crise que a gente está falando aqui, viu, Jéssica, em relação à Belarus, que não é só uma crise interna, mas uma crise que agora, em virtude do autoritarismo do Lukashenko, gera uma série de sanções, ou seja, de medidas duras contra a Belarus, o que dificulta a importação, a exportação, e a Belarus é exportadora de alguns importantes produtos. Né? No início de agosto de 2021, teve também aquela questão da Olimpíada do Japão, em que a Kristina Simanouskaya, uma atleta, corredora de 100, 200 metros, criticou os treinadores e, por isso, mandaram que ela fosse ao aeroporto para voltar para a Belarus. E ela, no aeroporto, pediu ajuda a policiais japoneses, recebeu proteção e depois conseguiu o visto humanitário da Polônia. Então, é uma situação realmente grave, é uma situação de autoritarismo, né? Eles estão chamando de a última ditadura da Europa, e desde então, né, a oposição da Belarus vem sofrendo problemas. E agora, finalmente, né, para a gente encerrar esse quadro de autoritarismo lá, em 3 de agosto, o Vitaly Shivov, ele, que é um opositor do regime do Lukashenko, ele estava exilado na Ucrânia, ele apareceu em uma praça lá, enforcado, tudo dando a crer que seria um suicídio. Mas a polícia ucraniana investiga como sendo realmente um homicídio. Vamos ver se há uma conclusão, né, dessas investigações e até onde chega isso. Então, assim, Jéssica, em poucas palavras, essa é um pouco da história, né, da Belarus e do Alexander Lukashenko, que chegou ao poder em 94, já se reelegeu 5 vezes, está no 6º mandato, 27 para 28 anos de poder do Lukashenko lá na Belarus. Belarus aliadinha lá com a Rússia, né? Pois é, professor, quanto autoritarismo, né, perseguição lá em Belarus, o senhor falou aí também sobre a União Europeia, esse atrito entre Belarus e a União Europeia, as sanções, né? Como que a gente explica essa tensão e de que maneira, professor, Belarus, então, está resistindo a essas sanções impostas pela União Europeia? Pois é, está resistindo de uma maneira muito complicada, porque tem algum aval, né, da Rússia. A Rússia dá um aparelhamento a isso. O Putin acaba usando a Belarus como forma de provocar o Ocidente, a União Europeia e a OTAN. É interessante porque a relação da Rússia com a União Europeia até 2014 foi uma relação relativamente amistosa, trabalharam juntas em áreas como comércio, energia, pesquisa, cultura, segurança, leis para reduzir a proliferação de armas nucleares. Então, houve toda essa
ação conjunta, mas a partir de 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, e que a Ucrânia considera que a Crimeia pertence ao seu território, isso gerou uma tensão com a Ucrânia. A União Europeia, a ONU, os organismos internacionais não reconhecem essa anexação da Crimeia, e de 2014 para cá, a relação entre Rússia e União Europeia é uma relação realmente tensa. Tá, e o que a Belarus tem a ver com isso? O governo da Belarus, o governo do Alexander Lukashenko, é um aliado do Putin e, portanto, vai seguindo nessa linha. E aí o interessante é o que a Belarus tem feito recentemente para provocar a União Europeia e para tentar forçar a União Europeia a baixar essas sanções ou reduzir essas sanções que dificultam as exportações, importações, viagens e tudo. Pois é, o governo da Belarus, ele resolveu favorecer voos de um grupo chamado Yazidine. Yazidine é um grupo que é perseguido tanto por cristãos quanto por muçulmanos. Eles misturam o zoroastrismo, que é uma antiga religião persa, com elementos do cristianismo e do islamismo, e habitam ali a região mais ao norte do Iraque. Então, a Belarus tem financiado voos para que esses indivíduos fujam para a Belarus. A Belarus não é o melhor lugar do mundo para fugir, mas garantindo a eles que da Belarus eles conseguiriam ir para Letônia, Lituânia, Polônia e de lá chegarem ao mundo maravilhoso da União Europeia. Então, a polícia belarussa não está fazendo o menor esforço para conter essa imigração, digamos assim, irregular. E, quando questionado, o governo belorusso diz o seguinte: não, nós temos muitas coisas para fazer na fronteira e, às vezes, não dá para observar esses que estão passando, não é? A gente não está fazendo isso de propósito. Mas é sabido que, sim, com o apoio da Rússia, eles fazem isso, e é uma maneira de pressionar a União Europeia. Quanto mais eles fazem isso, mais sanções vêm da União Europeia e também dos Estados Unidos. O presidente Biden tem uma política agora muito próxima da União Europeia e há uma oposição à Rússia, que o Biden até já chamou de assassino, né, pela atuação em relação à Ucrânia, pela atuação na Síria, né? A coisa também pegou muito nesse sentido, viu, o Jéssica e todos aqueles que nos acompanham, quando a Rússia também apoia o regime do ditador da Síria, que está lá desde 2000, Bashar al-Assad. Então, esse apoio da Rússia, do Vladimir Putin ao Bashar al-Assad, é um outro elemento que gera uma série de sanções ali. A Rússia e, obviamente, também a sua aliada, que é a Belarus, né? Esse é o grande problema ali. E tudo isso vai intensificando uma crise econômica, uma crise também política na Belarus. Professor, então, a partir dessa explicação que o senhor trouxe aqui para a gente, como a gente pode entender, né, se é possível ou não que essa crise que acontece em Belarus possa, então, afetar também aqui o Brasil, professor? Pois é, olha bem, o solo, ele necessita fundamentalmente de alguns nutrientes para que ele tenha fertilidade, né, que é o nitrogênio, o potássio, o fósforo, são componentes fundamentais, o famoso NPK. E o Brasil, ele só produz, veja bem, 2% do que ele precisa de insumos para produzir esses fertilizantes. Então, só para você ter uma ideia, a Belarus hoje é responsável por 25% da produção mundial de cloreto de potássio, que é fundamental na produção de fertilizantes, né? Como o Brasil não tem uma produção autossuficiente, grande parte do que a gente consome vem da Belarus. Então, essas sanções à Belarus, esse processo de crise na Belarus pode afetar diretamente a agricultura, a produção de alimentos no Brasil, porque a gente está sem os insumos, não estão chegando os insumos adequados para a produção dos fertilizantes. Só para você ter uma ideia, esse mercado do cloreto de potássio, ele movimenta cerca de 17 bilhões de reais por ano. Então, é uma quantia realmente considerável. Fora a Belarus, a gente importa também do Canadá. Então, temos que nos socorrer lá. Mas vamos lembrar que quando a oferta de um produto diminui no mercado, o seu preço, consequentemente, aumenta. E lembrar que a cotação é em dólar. Então, isso somado à alta do dólar, provavelmente, isso é que muitos estão preocupados,
isso pode causar problemas muito sérios para a nossa plantação de soja, para a nossa plantação de milho, de algodão, enfim, de uma série de produtos que o Brasil, inclusive, exporta. Então, o grande temor hoje nessa crise na Belarus, e que pode ter efeitos aqui no Brasil, está diretamente ligado aos fertilizantes, aos insumos para produzir os fertilizantes, e que pode afetar diretamente a produção agrícola no Brasil, não só para exportação, mas também para a produção interna de alimentos. Quer dizer, como diria a velha expressão, durma-se com um barulho desse, né, Jéssica? Professor, como o senhor disse, então, Belarus é responsável, né, pela produção, 1/4 da produção mundial do cloreto de potássio, mas como que funciona a economia do país? Quais são as suas principais características, professor? Sim, a Belarus ela é um país que fundamentalmente vive do extrativismo mineral, de uma certa agricultura, e mais recentemente, a coisa de uns últimos 5, 6 anos, tem feito uma parceria com a China. Então, há um polo industrial, que é uma parceria da Belarus com a China, que chama o Polo Pedra Grande, ou Grande Pedra, né? Então, uma participação importante de capitais chineses também, que entraram muito recentemente na Belarus. Além disso, a Belarus ela também produz produtos agrícolas, tratores, peças de tratores. Inclusive, o estado de Goiás, há uns 2 anos atrás, iniciou uma conversação até para a instalação de uma fábrica de tratores ligados à Belarus aqui em Goiás. Mas aí depois logo veio a pandemia e a coisa ficou estacionada. Mas a Belarus ela é fundamentalmente um país que tem um extrativismo mineral importante, uma agricultura interessante e, nos últimos anos, talvez na última década, tem ganhado força o seu processo de industrialização, inclusive na área de implementos agrícolas, né, de tratores, de maquinário agrícola, e a participação do capital chinês também na economia belorussa. Professor, então, diante de tudo que o senhor explicou aqui para a gente, né, da crise envolvendo Belarus, o autoritarismo, a perseguição, as sanções impostas pela União Europeia, na avaliação do senhor, quais são os possíveis desfechos para essa crise? Pois é, né? Veja uma outra coisa interessante. A gente falou que a Rússia é aliada da Belarus, e é realmente. E que há um confronto com a União Europeia. Só que tem uma questão, a União Europeia ainda não conseguiu alinhavar uma ação uniforme em relação à Rússia do Putin. Para você ter uma ideia, 40% do gás fornecido para a União Europeia vem dos gasodutos russos. Então, quando você me pergunta qual o desfecho, nós vamos fazer aqui apenas um prognóstico. É de negociação, né? É de uma certa flexibilização, tanto do lado da União Europeia, quanto do lado dos Estados Unidos, quanto do lado da Belarus, porque ele é um fornecedor importante desses produtos, não só para o Brasil, né? Para a África do Sul, para a Índia, para outras regiões, esses produtos também são fornecidos. Então, óbvio que para evitar uma crise global, vai ser necessário fazer algum tipo de conciliação. E, na verdade, o Alexander Lukashenko aposta nisso, viu, Jéssica, inclusive para sua manutenção no poder. Então, isso é um jogo muito complexo, muito intrincado, em que você força de um lado, recebe sanções do outro, mas isso é para se chegar até um certo denominador comum. Então, o que eu imagino é que, sim, nós vamos ter alguns acordos. Agora, a preocupação que fica a agricultura não é brincadeira. Tem um tempo para plantar, tem a hora certa de plantar, tem a hora certa de você preparar o solo. Então, se isso se demorar muito, a gente pode ter efeitos que não são os melhores. Vamos torcer aí para que a coisa possa ser resolvida o tempo mais hábil possível. O governo brasileiro é muito preocupado com essa questão. O governo Jair Bolsonaro criou no Ministério da Agricultura um comitê para realizar estudos que possam suplantar essa dificuldade e que nós não fiquemos assim tão dependentes da importação de fertilizantes e desses produtos. Então, há um projeto aí, pelo menos está ainda assim num processo de planejamento, um projeto do governo brasileiro para que o Brasil não se mantenha tão refém assim desse tipo de importação. Vamos acompanhar toda essa situação, essa crise em Belarus, professor. Muito obrigada pela sua participação e até quinta-feira que vem. Muito bem, até o nosso próximo encontro, Jéssica, e agradecendo a todos aqueles que nos acompanham, a nossa audiência qualificada, e a todos que trabalham aí no Sistema Sagres e que, de alguma maneira, por menor que seja, colaboram para que a gente possa levar essa informação aí, né, por esse Brasil, por esse mundão de meu Deus, né? Obrigado a todos, até o nosso próximo encontro
e já estamos aqui ó, com as mãozinhas no teclado para a nossa, olha, acredite, viu, Jéssica, 31ª edição, veja você, né? Já vamos pensando aqui o que a gente vai falar no nosso próximo encontro. Um grande abraço, nos acompanhe no nosso podcast, o Sagres Internacional. Muito obrigada, então, professor Norberto Salomão. Quinta-feira que vem, aqui no Tom Maior, tem mais Sagres Internacional.